Bom dia, hoje são 6 de julho de 2018, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo da série O Processo Lula Triplex. Estou aqui fazendo uma série mostrando as provas que estão nos autos do processo que levaram o senhor Luiz Inácio Lula da Silva à condenação. Maluquices são muitas nas redes sociais. Maluquices no sentido de que o Lula foi condenado sem provas. Essas maluquices aí circulam, como disse, nas redes sociais. E minha consciência me força a fazer essa série mostrando os próprios autos do processo do senhor Lula, mostrando de forma clara, irrefutável, as provas que levaram Lula à condenação. E estou aqui mostrando um pouco dos votos dos desembargadores, relator e revisor do processo do Lula. Aqui o voto do desembargador João Pedro Gebran Neto, relator do processo do Lula. Um voto com 272 páginas. Isto aqui faz parte do processo do Lula. E trago também o voto do outro desembargador, Leandro Pauzem, revisor do processo do Lula. Aqui está o voto de Leandro Pauzem. Portanto, estou mostrando aqui uma coisa inédita no mundo aí das redes sociais. Estou pegando os próprios autos, um pouco dos próprios autos do processo que levaram Lula à condenação e mostrando, repito, de forma clara, concisa e irrefutável as provas que estão nos autos do processo, correto? Essa maluquice aí, que circula no mundo da rede social, afirmando alguns que Lula foi condenado sem provas, quem afirma isso vem de duas origens. Ou é um fanático político, ou é uma pessoa completamente ignorante. Não conhece direito penal, não conhece direito processual penal e, pior ainda, não conhece sequer uma página do processo de Lula, correto? Portanto, vamos aqui a mais uma prova que, somada a outras provas, levaram Lula à condenação. Antes de entrar propriamente aqui no quadro, no primeiro quadro, quero informar a vocês que existe um canal aí no YouTube com o título Cimara Melódica. Cimara Melódica. Ela acessou aí pela primeira vez ao meu canal, nesse vídeo aí da série o número 8º, não é? O canal anterior, o vídeo anterior, melhor dizendo. Pois bem, acesse lá o canal da Cimara Melódica e veja o que essa jovem fez com a música My Way, cantada por Frank Sinatra e por Elvis Presley. My Way. O Elvis cantava assim: And now the end is near, so at the face the fire can dream. My friend, I say eclipse, is take my kiss or amuse me. High lips, like the blue, I trebocic, and are my way, and more, much more than this. I need you my way. Regrets. Muito bem.
A Simara Melódica, ela fez um jogo com o título Operação Lava Jato, ao som Fase My Way. Operação Lava Jato, Fase My Way. A própria Simara, com sua voz bonita, ela fez ali um jogo envolvendo a música My Way com a Operação Lava Jato. Veja lá no canal dela esse vídeo fantástico. Portanto, vamos agora a mais uma prova que levou o senhor Lula à condenação. Vamos lá. Muito bem. Aqui mais uma prova, né? Que levou Lula à condenação. Título: As provas contra Lula, o 9º vídeo. No vídeo anterior, um internauta chamado José Fontinelli fez ali alguns comentários e eu respondi a ele. Em uma de minhas respostas, eu disse ao José Fontinelli que no processo Lula Triplex, quando o Lula fala, ele mente. E quando o Léo Pinheiro fala, ele diz a verdade. Então eu escrevi isso para o internauta José Fontinelli. E ele ficou assim: como é que eu digo que o Lula, quando fala, diz mentiras, e quando o Léo Pinheiro fala, diz a verdade? Por que esses dois pesos com duas medidas? E é isso aqui que eu vou explicar ao José Fontinelli. E essa explicação também servirá para muitas pessoas que estão aí assistindo a essa série, né? Em que mostro as provas aí principais que levaram Lula à condenação. Então, quando eu digo que no processo Lula Triplex, quando o Lula fala em seu interrogatório, ele mente. E quando o Léo Pinheiro fala em seu interrogatório, ele diz a verdade. E vou mostrar isso aqui ao longo desse vídeo, correto? Para que todos entendam. Muito bem. Então vamos aqui. Interrogatório de Lula. Este quadro que está aqui é o mesmo quadro que coloquei no vídeo anterior. Mas é isso aqui que eu volto a fazer mais um vídeo mostrando aqui o problema, né? Quando o Lula fala, ele mente. Quando o Léo Pinheiro fala, ele diz a verdade. Então vamos pegar aqui, para que você entenda, mais um trecho do interrogatório do senhor Lula, diante do juiz Sérgio Moro. Esse interrogatório de Lula foi realizado no dia 10 de maio de 2017. Nesse trecho aqui, o juiz Sérgio Moro passa a palavra para o Ministério Público Federal, os procuradores federais, correto? E um dos procuradores federais, um deles, membro do Ministério Público Federal, faz a seguinte pergunta ao Lula. Ele diz assim: o senhor não visitou o outro apartamento no local? Aí o Lula responde: não sei se visitei, só fui num prédio lá, não sei se passei em outro apartamento. Aí o Ministério Público volta a perguntar, a dizer o seguinte: a questão é se o senhor teve naquela oportunidade a curiosidade ou a intenção de visitar aquela unidade em relação à cota que o senhor pagou nos anos anteriores. Aí o Lula responde novamente: a cota já estava vendida. A cota foi vendida com bastante antecedência. Dona Marisa autorizou. A cota foi vendida, diz aí o Lula. O que é isso aqui, gente? O Ministério Público está perguntando ao Lula se ele, em fevereiro
de 2014, se ele, em fevereiro de 2014, quando esteve em Guarujá para olhar o triplex, o Ministério Público está perguntando se o Lula visitou o outro apartamento. E que outro apartamento é esse? É aquele apartamento 141, unidade simples, que o Lula estava pagando em nome da esposa dele, a Marisa Letícia, que fez ali um contrato com a Bancop. Então, a Marisa Letícia, esposa de Lula, fez ali a inscrição dela na Bancop com a finalidade de adquirir uma unidade simples, lá no condomínio hoje Solares, correto? Unidade simples. E como nós vimos aí nos vídeos anteriores, essas propostas de adesão encontradas no próprio apartamento do casal Lula-Marisa, cheia de rasuras, e que constava ali o apartamento 174, que hoje é o triplex, e colocaram 141 rasurando, e rasuraram também a palavra triplex. Então o Ministério Público está perguntando ao Lula se em fevereiro de 2014, repito, quando o Lula esteve em Guarujá para olhar o triplex, o promotor está perguntando se ele visitou o apartamento 141 relativo às cotas que ele estava pagando aí para a esposa dele, correto? E o Lula diz aqui que não sabe se visitou. Uma mentira. Ele tem certeza aqui de que não visitou o apartamento 141 lá em fevereiro de 2014. Ele diz, não sei se visitei. Claro que ele sabe que não visitou. Claro que ele sabe que não visitou o apartamento 141. E por que ele não visitou? Porque, na verdade, o casal estava de olho no triplex e não no apartamento 141, unidade simples, como mostram as provas nos autos do processo, que levaram Lula à condenação. Correto? Muito bem. E aqui o Ministério Público volta a perguntar se o Lula, naquela oportunidade, em fevereiro de 2014, se o Lula, quando estava no prédio Solares, ali, além de visitar o triplex, se ele visitou ou não o apartamento simples, que era relativo à cota que o casal estava pagando. Aí o Lula diz, a cota lá em fevereiro de 2014, a cota relativa ao apartamento 141, diz o Lula, já estava vendida. A cota foi vendida muito antes de 2014, diz aí o Lula. Ele disse que a esposa dele, Dona Marisa, autorizou a venda dessa cota muito antes de 2014. E o Lula repete, a cota foi vendida. Outra mentira aqui, a cota em fevereiro de 2014 não havia sido vendida. A cota não havia sido vendida antes de 2014, nem em 2014. Dona Marisa, a esposa de Lula, não autorizou, como diz aqui o Lula, não autorizou, antes de 2015, não autorizou a venda da cota. A cota não foi vendida. Então aqui, mais uma mentira do senhor Lula. E quem afirma que isso é mentira? Justamente as provas documentais que foram juntadas aos autos do processo. Correto, gente? Muito bem. Entendeu, não é? Muito bem. Então vamos aqui. No direito processual brasileiro, no direito processual penal brasileiro, especificamente, correto? Temos aqui o interrogatório. Na fase de interrogatório, temos o acusado, correto? A pessoa é acusada de ter praticado algum crime. Então, no interrogatório, o acusado, diante do juiz de direito, o acusado, ele tem duas opções.
ele pode ficar calado, correto? Ou ele pode falar, ou ele pode mentir, correto? Então aqui são duas opções. Se o acusado, no interrogatório, diante de um juiz de direito, ficar calado, ele não será punido por isso. E se ele falar, se ele mentir, também não será punido por ter mentido, correto? Então ele tem essa opção aqui. Muito bem? Vamos lá. O advogado de Lula, o doutor Cristiano Zanin Martins, excelente advogado, mas que não levou Lula à absolvição por causa das provas inúmeras contra Lula, o próprio advogado Cristiano Zanin Martins, ele sabe muito bem que isso aqui, no interrogatório que eu acabei de comentar, isso aqui é uma verdade, correto? O próprio advogado de Lula sabe disso. Durante o interrogatório de Léo Pinheiro, presidente da OAS, o dono da OAS, muito amigo de Lula, que abastecia ali o Instituto Lula, palestras de Lula com dinheiro. Então, o próprio Léo Pinheiro, o Léo Pinheiro, durante seu interrogatório, quando ele disse a verdade, o advogado de Lula, Cristiano Zanin, no início do interrogatório de Léo Pinheiro, disse o que está aí. Veja o que ele disse, o Cristiano. Hoje, ele, no caso aí, o Léo Pinheiro, hoje o Léo Pinheiro pode, hoje o interrogando tem o direito constitucional de ficar calado e de mentir, correto? Então você vê que o próprio advogado de Lula, o Cristiano Zanin Martins, diz que no interrogatório, o interrogando tem o direito constitucional de ficar calado e de mentir, correto? Ouça aí as próprias palavras do Cristiano Zanin para o juiz Sérgio Moro. Ouça e depois voltaremos ao quadro. Hoje o interrogando tem o direito constitucional de ficar calado e de mentir. Muito bem. Você ouviu aí o próprio advogado de Lula confirmando o que mostrei aqui. Então ele diz que o interrogando, na fase de interrogatório, tem o direito constitucional de ficar calado e de mentir. Pois o Lula aqui, no interrogatório diante do juiz Sérgio Moro, o Lula também era um interrogando. E como diz o próprio advogado de Lula, o Lula aqui, no interrogatório, tinha o direito constitucional de ficar calado e de mentir. E como vimos, o Lula não ficou calado, não é isso? Ele preferiu a outra opção, não é? Ele preferiu a outra opção, ele não ficou calado, correto? Muito bem. E o próprio Lula, diante também do juiz Sérgio Moro, de forma indireta, o próprio Lula alegou também isso aí. O próprio Lula alegou isso aí. Ouça o Lula dizendo aí para o juiz Sérgio Moro. Depois a gente volta aqui ao quadro, correto? Ouça aí. Que alguém que começou a roubar vai contar para alguém que ele está roubando? Vai contar. Muito bem. Você ouviu aí que o próprio Lula diz para o juiz Sérgio Moro que quem começa a roubar não vai dizer que está roubando. Quem roubou não vai dizer para um juiz de direito que roubou. Quanto mais para um juiz de direito, não é isso? E por que isso acontece? Por causa do direito natural de autodefesa. Todos os acusados alegam inocência, todos, porque isso é um direito natural de autodefesa. Se um juiz fosse proferir uma sentença com base apenas na fala dos acusados,
todos os acusados seriam absolvidos, porque todos se dizem inocentes. Então o juiz, para condenar uma pessoa qualquer, um acusado, ele precisa de provas que contrariem a fala dos acusados. Entendeu? Muito bem. Então vamos aqui. Então você viu aí até agora, não é? Que o Cristiano Zanin Martins, advogado de Lula, fala sobre isso aí, sobre a mentira, não é isso? Dos acusados, dos interrogandos. O próprio Lula, de forma indireta, diz também ao juiz Sérgio Moro que quem começa a roubar não vai dizer que está roubando, principalmente diante de um juiz de direito. É o direito livre que a pessoa tem de autodefesa. Ninguém quer ser condenado, ninguém quer ser preso. Daí as mentiras, correto? Muito bem. Então, no processo aqui, Lula Triplex, estou mostrando aqui mais um voto do desembargador Leandro Paulsen, que foi o revisor do processo de Lula. Tudo isso aqui, gente, está no processo Lula Triplex, correto? Muito bem. Então, o desembargador Leandro Paulsen, que é doutor em Direito, especialista em Direito Penal, Processual Penal, o doutor Leandro Paulsen, na página 32 de seu voto, que está aqui comigo, ele diz o que está aqui. Veja o que ele escreve. Como se vê, o depoimento do ex-presidente foi mendaz. Mendaz aqui, gente, é um adjetivo, sinônimo de falso. De falso, correto? Fantasioso. Muito bem. Então, continua o desembargador Leandro Paulsen. Diante da acusação feita contra ele quem? Contra o Lula. Diante da acusação feita contra ele, quem criou? O Lula, no interrogatório aqui. Criou uma versão hipotética, uma versão fantasiosa, que não o comprometesse. Veja aí, o acusado faz isso. Ele cria uma história fantasiosa tentando sair das acusações. Só que, quanto mais o acusado fala, mais ele se afoga, como se estivesse em areia movediça. Então diz aí o Leandro Paulsen que o Lula, no interrogatório dele aqui, criou uma versão hipotética, uma versão fantasiosa, que não o comprometesse, mas que está em contradição não apenas com os depoimentos tomados nos autos, como com as provas materiais. O desembargador Leandro Paulsen está dizendo aqui que o Lula criou uma versão fantasiosa, criou ali um depoimento mendaz, um depoimento falso, um depoimento mentiroso. E por que falso e mentiroso? Porque o desembargador Leandro Paulsen afirma que o depoimento do Lula foi mentiroso. Por quê? Ele diz isso de graça? De forma gratuita? Claro que não. Ele jamais faria isso de forma gratuita. Para dizer que Lula fez aqui um depoimento mentiroso, é preciso que o Leandro Paulsen encontre nos autos do processo provas que o levam a afirmar que o depoimento de Lula foi mentiroso. E ele encontra essas provas de forma abundante nos autos do processo do Lula. É por isso que ele diz que essa versão fantasiosa, essa versão mentirosa, essa versão falsa criada pelo Lula em seu interrogatório está em contradição não apenas com os depoimentos de pessoas tomados ali nos autos do processo, como também a fala de Lula está em contradição com os documentos, com as provas materiais, que são documentos que estão juntados nos autos do processo. Então, quando o acusado, no processo penal, ele diz uma coisa e as provas
depoimentos, documentos dizem o contrário, então chega-se à conclusão de que o acusado está mentindo, porque as provas que estão nos autos, depoimentos e documentos mostram que o acusado está mentindo. E foi o que fez aqui, com maestria e profundo conhecimento, o desembargador Leandro Pausen, correto? Muito bem. No início do vídeo, eu disse aí que um internauta, o José Fontinelli, fez ali alguns comentários, né, no vídeo anterior, o 8º vídeo, e eu respondi a ele, né, na medida do possível. E em minha resposta, eu escrevi ao José Fontinelli que no processo do Lula, quando ele fala, ele mente. E quando o Léo Pinheiro fala em seu interrogatório, o Léo Pinheiro diz a verdade. E aí o José Fontinelli me escreveu dizendo que isso aí, né, não é lógico. Por quê? Eu digo que quando o Lula fala, ele mente. E quando o Léo Pinheiro fala, ele diz a verdade. Por que essa diferença? E aí, vou explicar agora, iniciando nesse quadro, como já falei aqui, e também no outro quadro. Então, quando eu digo que no processo Lula Triplex, quando o Lula fala aqui em seu interrogatório, quando ele fala, ele mente. E ele mente por quê? Justamente por causa das provas que estão nos autos do processo. E são provas testemunhais, depoimentos, e são provas documentais, documentos, correto? Então, quando o Lula diz uma coisa, ele está mentindo por quê? Porque o que ele diz entra em contradição com as provas que estão no processo. E que vou mostrar isso aqui ao longo dessa série. E já comecei a mostrar, não é? Aqui o 9º vídeo. Então é por isso que eu digo, quando o Lula fala, ele mente. E por quê? Porque as provas que estão nos autos do processo contradizem o que ele fala, correto? Já o Léo Pinheiro, quando ele resolveu aqui dizer a verdade em seu interrogatório, quando ele resolveu dizer a verdade, essa verdade aqui, falada pelo Léo Pinheiro, é clara por quê? Porque as provas que estão também nos autos do processo, depoimentos de pessoas ali, confissões de corréus e também provas documentais, documentos e números, provam que o Léo Pinheiro diz a verdade quando fala. Então, quando o Lula fala, ele mente. Por quê? Porque as provas que estão nos autos contradizem o que o Lula fala. E quando o Léo Pinheiro fala, ele diz a verdade por quê? Porque as provas que estão nos autos do processo confirmam o que o Léo fala. E vou mostrar aqui um exemplo. Vou mostrar o Lula falando e uma prova e provas desmentindo essa fala do Lula. E vou mostrar o Léo Pinheiro falando e uma prova ali confirmando o que o Léo diz. E farei isso em vários vídeos. Aqui é apenas o começo. Então, no próximo quadro, vou mostrar aqui essa fala do Lula, que está aqui. Principalmente aqui, correto? No 10º vídeo, volto com isso aqui, mostrando mais um erro em relação aqui a essa pergunta aqui do Ministério Público, correto? Então vamos agora para o próximo quadro, em que vou explicar por que o Lula, quando fala, ele mente. E por que o Léo Pinheiro, quando fala, ele diz a verdade. Vamos agora ao próximo quadro. Muito bem, gente. Coloquei aqui para ficar mais fácil, né? Para que vocês aí entendam. Coloquei lá, Lula fala e Léo Pinheiro fala. Quando o Lula fala, ele mente. Quando o Léo Pinheiro fala, ele diz a verdade. Então vou explicar isso aqui para
o internauta, não é? O José Fontinelli. E também servirá para outras pessoas. Muito bem. Repito, Lula fala, quando Lula fala, ele mente. Quando Léo Pinheiro fala em seu interrogatório, ali ele diz a verdade. E por que isso, hein, gente? Por que é que eu digo que quando Lula fala, ele mente? E quando Léo Pinheiro fala, ele diz a verdade? Por quê? Simplesmente, como diz o desembargador Leandro Pausen e também o João Pedro Gebran Neto, as provas que estão nos autos do processo, depoimentos, confissões de corréus e principalmente provas materiais, documentos, mostram isso aqui. Então, quando Lula fala, ele mente. Por quê? Porque documentos que estão aqui, por exemplo, coloquei apenas 3, documentos que estão aqui nessa relação, mostram que o Lula não disse a verdade aqui. E Léo Pinheiro fala, ele diz a verdade, por quê? Porque isso aqui que o Léo Pinheiro disse em seu interrogatório é confirmado por essa prova aqui, material, que está nos autos do processo. Então é por isso que eu digo, quando o Léo Pinheiro fala, ele diz a verdade. E por quê? Porque as provas materiais e provas testemunhais que estão nos autos do processo confirmam a fala de Léo Pinheiro. É por isso que ele diz a verdade. Já quando Lula fala, ele mente, porque as provas que estão nos autos do processo, depoimentos e documentos, mostram que o Lula mentiu, correto? É por isso aí a diferença. Não se trata realmente assim de 2 pesos e 2 medidas, não é? Você tem que ver isso aqui, que é a verdade que está no processo do Lula. Então você viu ali que o Lula diz que a cota relativa ao apartamento 141, unidade simples, já tinha sido vendida com bastante antecedência antes de fevereiro de 2014. O Lula esteve no condomínio Solares para ver o triplex, e somente o triplex, em fevereiro, gente. Aqui está. O Lula esteve no triplex em fevereiro de 2014. E ele disse aqui no interrogatório que em fevereiro de 2014, quando ele esteve lá em Guarujá, olhando o triplex, a cota relativa ao apartamento 141, unidade simples, em nome de Dona Marisa Letícia Lula da Silva, esposa dele, as cotas relativas àquele imóvel já haviam sido vendidas com bastante antecedência, que a Dona Marisa, a esposa dele, autorizou a venda das cotas muito antes de fevereiro de 2014. Que a cota foi vendida. E não foi. As provas que estão nos autos, provas materiais, documentos, mostram que as cotas relativas ao apartamento 141 não haviam sido vendidas antes de fevereiro de 2014, como o Lula diz aqui. E mostro 3 provas, veja, materiais, que derrubam a afirmação aqui do Lula. Muito bem. Então vamos aqui à primeira prova, que já mostrei em outro vídeo. Essa prova aqui é a primeira, declarações do imposto de renda de pessoa física. As próprias declarações do casal Lula e Marisa, eles faziam declarações conjuntas, correto? E esses documentos aqui são mencionados na folha 180 do voto do desembargador relator João Pedro Gebran Neto, correto, gente? Muito bem. Então essas declarações aqui do imposto de renda do casal Lula e Marisa é uma prova documental, séria, declaração do imposto de renda. Pois bem,
Nas declarações do imposto de renda do casal Lula e Marisa, a prova de que o Lula mentiu aqui está lá nas declarações. As cotas relativas ao apartamento 141, unidade simples, pertenciam ao casal, a Marisa, em nome dela, Marisa Letícia, até 2015, gente. Muito tempo depois de o Lula ir ao Guarujá, o Lula, repito, esteve no Guarujá para ver o triplex, somente o triplex, em fevereiro de 2014. Ele diz aqui que em fevereiro de 2014, as cotas relativas ao apartamento unidade simples já haviam sido vendidas há muito tempo. Aqui está a prova material, declaração do imposto de renda, dizendo que não, que as cotas relativas ao apartamento unidade simples ainda pertenciam a Marisa Letícia, esposa de Lula, até 2015, mais de um ano depois da presença de Lula no triplex, no Guarujá. Isso aqui, esse documento, mostra que o Lula não disse a verdade aqui. Isso é de uma clareza inafastável. É irrefutável uma prova dessa, mostrando que Lula não disse a verdade aqui. Correto, gente? Isso é simples de se entender. Outra prova que desmente a afirmação do Lula aqui em seu interrogatório. Aqui está a outra prova. Ela se encontra mencionada na folha 143 do voto do desembargador, relator, João Pedro Gebran Neto. Veja, lá consta documento dizendo que a esposa de Lula, a senhora Marisa, só requereu a devolução das cotas, gente, em 19 de julho de 2016. Isso aqui é mais uma prova documento, mostrando que Lula mentiu aqui no interrogatório dele. Entendeu? A dona Marisa, na verdade, só requereu a devolução das cotas, porque as cotas aqui, em 2016, ainda as cotas pertenciam a ela em 2016, tanto que ela requereu a devolução do que havia pago em julho de 2016. 2 anos aqui, ó, depois da visita de Lula em 2014. Então você vê aqui que o Lula diz que a esposa dele autorizou a venda das cotas antes de fevereiro de 2014. Isso não é verdade. O documento mostra que a Marisa, esposa de Lula, só requereu a devolução das cotas que ainda pertenciam a ela, ao casal. Somente ela requereu isso quase 2 anos depois de o Lula ter comparecido ao Guarujá. Entendeu, gente? Mais uma prova mostrando que Lula não disse aqui a verdade. Entendeu, gente? É por isso que se diz, quando Lula fala, ele mente. Por quê? Porque provas que estão nos autos do processo desmentem a fala do Lula, correto? E aqui mais uma prova. Ele diz aqui que Dona Marisa autorizou antes de fevereiro de 2014. Não! A prova que está nos autos mostra que ela requereu a devolução das cotas que ainda pertenciam a ela, ao casal, somente em 2016. Na página 143 do voto do desembargador João Pedro Gebran Neto. Correto, gente? E ela só requereu aqui a devolução em 2016, quando a coisa estourou, que aí não havia mais solução. Correto? Muito bem. E outra prova, também material, documental, que prova que Lula mente aqui, é a matéria do Instituto Lula, como mostrei em outro vídeo. E essa matéria do Instituto Lula está na folha 32 do voto do desembargador Leandro Pausen. Ali está
a matéria do próprio Instituto Lula. A matéria foi publicada no dia 12 de dezembro de 2014, gente. Muito tempo depois de fevereiro de 2014, quando o Lula esteve lá no Guarujá olhando o triplex, e somente o triplex, entendeu? Em fevereiro de 2014, Lula esteve no triplex e ele disse aqui no interrogatório que antes de fevereiro de 2014, as cotas já não pertenciam mais à dona Marisa, ao casal, correto? Mais uma mentira. A própria matéria do Instituto Lula, que foi publicada aqui 10 meses depois de fevereiro, em dezembro de 2014, a própria matéria do Instituto Lula diz também que as cotas relativas ao apartamento 141, unidade simples, ainda pertenciam à dona Marisa, e que ela iria, diz a matéria, e que ela ainda iria avaliar se iria pedir o reembolso das cotas pagas, entendeu? Então o Lula diz aqui que a cota já estava vendida antes de fevereiro de 2014 e os documentos que estão nos autos do processo desmentem o Lula, que as cotas pertenciam ao casal e ali estavam nas declarações do imposto de renda, na devolução feita pela própria Marisa em 2016 e aqui, conforme matéria do Instituto Lula, que as cotas pertenciam ao casal, a dona Marisa, ao casal Lula, até 2015. Correto, gente? Então é assim que se trata em um processo judiciário, processo sério. É por isso que se diz, quando o Lula fala, ele mente. E mente por quê? Porque as provas que estão nos autos do processo desmentem a fala de Lula. Quando o Léo Pinheiro fala, ele diz a verdade, por quê? Porque as provas que estão nos autos do processo confirmam o que o Léo Pinheiro diz. É por isso que se trata assim, de forma diferente, correto? Não é porque alguém tem raiva do Lula ou porque alguém gosta do Léo Pinheiro. Não. Tudo isso é baseado em provas. E juízes sérios baseiam-se em provas, somente em provas, correto? Muito bem. Então vamos agora ao Léo Pinheiro. Eu coloquei aí, quando o Léo Pinheiro fala, ele diz a verdade. E por causa das provas. E vou dar um exemplo aqui. Diante do juiz Sérgio Moro, o Léo Pinheiro disse o que está aí. Veja o que ele diz. Ouça aí o que o Léo Pinheiro diz e depois a gente volta aqui. Vamos lá. Aproximadamente, eu não desculpe, em 2010, o jornal O Globo trouxe uma reportagem enorme sobre esse empreendimento e dizendo que o triplex pertenceria ao presidente, na época, o presidente Lula. Eu fiquei preocupado pela exposição do assunto, tornei a procurar o Paulo Kumamoto, eu tive que comprovar a cara e depois procurei o Paulo Kumamoto, dizendo como é que nós devíamos proceder, já que o triplex estava em nosso nome. E a aquisição por parte da família do presidente era de cotas e não tinha havido adesão para que o empreendimento, e eu tinha uma autorização, inclusive, para vender o que estava reservado anteriormente para um apartamento tipo. Há uma informação, uma orientação que foi me passada naquela época foi de que toca o assunto do mesmo jeito que você vinha conduzindo. O apartamento não pode ser comercializado, o apartamento continua em nome da OAS e depois a gente vê como é que nós vamos fazer para fazer a transferência ou o que for. E assim foi feito. Muito bem, muito bem. Então o Léo Pinheiro diz o que está aí. Diz ele, falando para o juiz Sérgio Moro, e que o triplex eu não fizesse absolutamente nada em termos de comercialização. Tanto é que o jornal O Globo, logo em 2010, veja aí, aqui o Léo Pinheiro está dizendo ao juiz Sérgio Moro que o jornal O Globo, em 2010, publicou uma matéria
afirmando que o triplex era do casal Lula e Marisa, correto? E ele diz que quando leu essa matéria no jornal O Globo, ele ficou preocupado, porque era segredo lá na OAS, poucas pessoas assim só sabiam mesmo os altos dirigentes da OAS, altos diretores, que o triplex era destinado à família do Lula. Era destinado ao Lula, correto? O triplex. Isso aí era do conhecimento dos figurões da OAS, não é? E aí o Léo Pinheiro ficou preocupado quando o jornal O Globo, em março de 2010, o jornal O Globo publicou uma matéria dizendo que o casal Lula-Marisa era proprietário de uma cobertura na Praia das Astúrias. A cobertura, o triplex. O jornal O Globo já trazia isso em 2010. E aí o Léo Pinheiro ficou preocupado, porque alguém deve ter vazado essa informação para o jornal. E aí o Léo Pinheiro ficou preocupado. E aí procurou o João Vacari, da turma de Lula, e o Paulo Okamoto, não é? E diz aí o Léo Pinheiro que foi falar com o João Vacari e com o Paulo Okamoto sobre essa matéria do jornal O Globo, porque até então era segredo lá na OAS de que o triplex era reservado para o Lula, correto? Então o Léo Pinheiro falou com o João Vacari e o Paulo Okamoto, e eles disseram ao Léo Pinheiro que continuasse, né, continuasse com a obra, que não se preocupasse com isso, né, porque depois eles iriam arranjar um jeito de futuramente transferir aí esse imóvel para o Lula, correto? Então eles disseram para o Léo Pinheiro que continuasse no mesmo ritmo e que o triplex não colocasse esse triplex à venda, porque ele estava reservado para o Lula e sua esposa Marisa, correto? Então isso aqui foi o que o Léo Pinheiro disse ao juiz Sérgio Moro. Para acreditar no que o Léo Pinheiro diz aqui, o juiz precisa de provas, correto? E as provas vieram, as provas estão nos autos. O que o Léo Pinheiro disse aqui para o juiz Sérgio Moro é confirmado, gente, por uma prova que está aqui, material, que é um exemplar do jornal O Globo, publicado no dia 10 de março de 2010. A matéria do jornal O Globo, já mostrei isso aqui em outro vídeo, né? Ela começa assim, veja: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua mulher, Marisa Letícia, são donos, veja aí, são donos de uma cobertura na Praia das Astúrias, no Guarujá. E aí continua a matéria, dizendo aqui que se trata de um triplex com vista para o mar. E essa matéria aqui se encontra na página 181 do voto do relator João Pedro Gebran Neto. Então a matéria do jornal O Globo, veja, em 2010, quando ninguém mencionava imóvel algum de Lula lá no Guarujá. Em 2010 nem havia ainda a Operação Lava Jato. Ela só começou em março de 2014. Então como é que o jornal O Globo conseguiu essa informação? Alguém da OAS, com certeza, passou essa informação para o jornal O Globo. E aí ele publicou. E o que ele publicou aqui em 2010 é o que nós vemos hoje, que realmente o triplex estava reservado e sempre esteve reservado para o Lula e ninguém mais. Tudo isso em conchavos, não é? João Vacari Neto, não é? Paulo Okamoto, Lula, Léo Pinheiro e os dirigentes da OAS. Então, quando eu digo, quando o desembargador Leandro Pausen, melhor dizendo, quando o desembargador Leandro Pausen, revisor do processo do Lula,
diz que quando o Léo Pinheiro fala, ele diz a verdade, é porque aquilo que ele fala, o Léo Pinheiro, está em conformidade com as provas que estão nos autos do processo. E que quando o Lula fala, ele mente, porque as provas que estão nos autos contestam, desmentem o que o Lula diz. É por isso que se diz, quando o Lula fala, ele mente. Quando o Léo Pinheiro fala, ele diz a verdade. Então espero aí que essa matéria esteja bem aí explicada, correto? Não se trata, naquele popularzinho que nós dizemos, duas medidas e dois pesos e duas medidas. Não, não é isso. É porque é assim que funciona, com essa precisão, o processo judicial, correto? Portanto, mais um vídeo e vamos terminar novamente com My Way, uma homenagem aí a Simara Melódica, que fez aí o vídeo Operação Lava Jato, não sei o que, My Way, né? Muito bem, vamos lá. And now the endless news, so our peace, the fire can dream. My friend, I say eclipse. Olha aqui o Elvis. Let's take my kiss, your amusement. Eyelips, line that blue, I trebogit, and are my way, and more, much more than this, I did you my way. Muito obrigado.